Se tem uma coisa que preocupa muito todas as mães, são as dificuldades dos seus filhos com as disciplinas escolares. Notas baixas, ameaças de repetir o ano. Tudo isso preocupa muito todas nós. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas para o seu filho superar essas dificuldades e você ficar um pouco mais tranquila. Nós vamos conversar sobre duas etapas. A primeira vai ser a parte física, o fortalecimento do corpo do seu filho. A segunda vai ser a parte cognitiva. Meu nome é Viviane Lara, estou aqui para ajudar você com as suas dificuldades com seus filhos e na alegria da sua família. A primeira questão é que seu filho precisa ir para a escola todos os dias descansado. Se o seu filho estuda na parte da manhã ou da parte da tarde, mas principalmente na parte da manhã, ele não pode dormir depois das 22 horas. Por isso, tire a televisão do quarto. Não deixe televisão no quarto do seu filho. E na hora de dormir, antes das 22 horas, você tira o celular dele, tablet, todos os aparelhos eletrônicos. Não permita que ele se distraia. O momento de dormir é sagrado. Ele precisa estar preparado para a aula do dia seguinte. Eu sou professora de letras e as minhas principais aulas começam às 7 horas da manhã. É incrível o quanto as crianças chegam cansadas na escola. Muitas chegam a dormir. Elas simplesmente abaixam a cabeça e dormem. Muitas vezes nós vamos lá, conversamos, chamamos, pedimos para ir ao banheiro, pedimos para beber uma água gelada, mas às vezes o cansaço é tão intenso, é tão grande que elas não conseguem acompanhar a aula. Elas não conseguem se concentrar. Elas dormem sentadas. Elas apoiam a cabeça no braço e acabam dormindo e acabam cochilando. Olhando para o professor, elas acabam cochilando. Então, essa questão do sono, ela é muito importante. O seu filho precisa dormir cedo. Muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, mas por que você está com tanto sono? Por que você não está conseguindo ficar acordado? E eles dizem, porque para eles é algo normal, é natural para eles. Eu fiquei acordada até 2 horas da manhã, eu fiquei acordado até 3 horas da manhã. Teve um dia que um aluno me disse que simplesmente não dormiu, ficou jogando videogame a noite toda com os primos e os irmãos. Então, essa questão é muito séria. O seu filho precisa ter uma boa noite de sono para se concentrar, para entender a aula, para ouvir o professor, para estar focado no conteúdo que está sendo transmitido para ele. E para durante o dia também, porque ele vai precisar realizar as tarefas de casa, fazer exercícios, ele precisa estar descansado, ele precisa estar bem nessa parte para poder acompanhar as aulas. Aliado a uma boa noite de sono, é necessário uma boa alimentação. O cérebro precisa de nutrientes para funcionar bem. Por isso é necessário vitaminas, proteínas, minerais, muita hidratação, muita água. Um jovem que está desidratado, ele perde 20% do seu foco, 20% da sua capacidade de concentração. Por isso, o corpo precisa estar equilibrado em alimentação, boa alimentação, alimentação equilibrada, para que ele esteja com os nutrientes necessários. Então, você associando o sono à alimentação, o corpo do seu filho estará bem, o corpo do seu filho estará fortalecido. O cérebro precisa de nutrientes para funcionar bem. E quando a alimentação é equilibrada, o foco, a memória e o raciocínio ficam mais fortes. Agora que o seu filho está com o corpo preparado e forte, vamos para a parte da cognição. Essa parte é essencial para que o seu filho tenha bons resultados. Para o bom desenvolvimento da parte cognitiva, o seu filho precisa ler muito. A leitura, ela não é natural ao cérebro humano. Ela não é como a fala, que você expõe a criança ao convívio, ali com a exposição das conversas, da comunicação, a criança naturalmente aprende a falar. A leitura não. Ela precisa ser ensinada e praticada para que o cérebro se habitue. E é essencial para a vida acadêmica do seu filho que ele leia e interprete muito bem. Porque a leitura é a base para todas as disciplinas. Se ele não ler bem, ele vai ter dificuldades em geografia, em ciências, em matemática, em português, em física, química. Por que em matemática também? Por que em física, em química?
Porque se ele não ler bem, ele não consegue interpretar bem, ele vai pegar uma questão e não vai entendê-la. Ele não vai ter condições de entender a questão. A boa leitura é a base de todas as disciplinas. A falta dela, a falta dessa boa leitura, dessa boa interpretação, é o que falta nos alunos. Por isso, encontramos alguns alunos, algumas crianças com dificuldades em todas as disciplinas. Pensando nisso, eu desenvolvi um curso para leitura. É um curso que trabalha a mãe e o filho. Vocês trabalham juntos para que o seu filho desenvolva essa parte cognitiva que é essencial. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Se você está com essa dificuldade, se o seu filho tem dificuldades na leitura, consequentemente nas disciplinas escolares, acessa aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Além de ajudar você com a leitura, é um curso que aproxima muito os sentimentos, as emoções, aproxima essencialmente você ao seu filho. É um curso que vai aproximar vocês dois e vai auxiliar o seu filho a aprender a ler melhor e principalmente a gostar de ler. E se o seu filho está com dificuldades na escola, busque ajuda. Coloque-o para fazer reforço escolar. Esse reforço, eu tenho certeza, vai auxiliá-lo. O tempo na escola é muito pouco. O tempo que é dedicado a cada disciplina é mínimo, é muito pouco. Sem contar que é um professor para, no mínimo, 25 alunos. Né? O professor não consegue dar conta, ele não consegue suprir todas as dificuldades, todas as dúvidas de todos os alunos. São, no mínimo, 25 alunos para um professor. Sem falar o tempo. Então, busque ajuda. Esse reforço escolar, o professor ali dedicando exclusivamente ao seu filho, vai auxiliá-lo, vai ajudar a tirar as dúvidas e vai fazer com que o seu filho se sinta mais seguro diante das suas dificuldades, diante de uma prova, diante de um teste. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive com a Lara. Aliás, duas experiências que eu tive com a Lara durante a fase escolar dela. A primeira foi quando ela estava na base escolar, foi ali nos primeiros anos iniciais. A professora, muito atenta, ela percebeu que a Lara tinha uma dificuldade na escrita. A Lara trocava muito P com B, V com F, ela trocava as letrinhas. E a professora indicou para levá-la numa fonoaudióloga, e assim eu fiz. Eu lembro que depois dessa conversa, eu saí imediatamente, ela indicou, inclusive, a fonoaudióloga, eu saí, procurei essa fono, e a Lara ficou 2 anos realizando esse tratamento de fono, e foi maravilhoso. A Lara até hoje escreve muito bem, ela não troca as palavras, a Lara ela tem uma dicção muito boa. Essa fono, esse período desse tratamento foi excelente para a Lara. O português da Lara é muito bom e auxilia até hoje. A segunda questão foi na parte da matemática. A Lara tinha um problema muito grande nessa área das exatas. Ela não conseguia desenvolver, as notas estavam baixas e ela tinha muito problema nessa questão. E também por conta de uma indicação, nesse caso foi uma indicação de uma amiga, a Lara fez um reforço escolar de um método japonês muito bom, excelente. O nome do método é Kumon e ela fez também por um longo período. Ela fez toda essa parte da área de matemática. Nossa, como ajudou. Esse reforço foi excelente. E até mesmo antes de acabar esse período de reforço, as notas já subiram, ela conseguiu tirar as dificuldades dela, ela fez bem a parte de matemática, consequentemente ajudou em quê? Em física, em química, e ela se saiu bem em todas essas disciplinas da área de exatas. Então foi maravilhoso, esse reforço foi muito bom para ela. Então o que ajudou a Lara nesse período de dificuldades? Com o português foi a fonoaudióloga, foi muito bom, e na parte da matemática foi o Kumon, foi esse reforço desse método japonês que auxiliou muito nos estudos da Lara. Eu tenho certeza que com essas dicas
com o fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento cognitivo, o seu filho vai superar as dificuldades que ele tem na escola e vai estudar com muito mais alegria e boa vontade.